Olá, queridos, que Deus abençoe a todos, dando uma nova unção a cada dia. Que bom que nós estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso encontro aqui da segunda-feira, onde com certeza Deus tem um plano na sua vida, um plano na minha vida, e Ele tem uma palavra para a gente no dia de hoje. Eu quero começar aqui a nossa live de hoje agradecendo a Deus por tudo que Deus fez na nossa vida neste domingo de Santa Ceia. Tivemos uma palavra tão especial e tão profunda de Deus, algo tão tocante nesse domingo, na nossa Santa Ceia. Eu tenho muita certeza, muita convicção que até você, que nos assistiu da sua casa, você também teve a oportunidade de ter uma palavra, um impacto de Deus sobre a sua vida. Esse domingo foi um domingo de Santa Ceia, assim, muito especial na nossa igreja, porque eu estava comentando com os irmãos que nós entramos, então, definitivamente, nesse mês 7, entramos no primeiro mês do segundo semestre. E o que isso significa? Significa, então, que nós estamos agora a 6 meses de uma virada. Deus tem colocado no meu coração esse sentimento. É tempo de vivermos uma virada. É tempo de nós buscarmos a direção de Deus para a nossa vida, para a nossa casa e crermos então que haverá aí uma grande mudança da parte do Senhor. Então eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez nesse domingo na nossa igreja, ali na nossa Santa Ceia. Nós tivemos um tempo precioso, onde todos nós tivemos aqui uma palavra muito bacana da parte de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela palavra que o Senhor Deus nos deu, liberando sobre a nossa vida aquela revelação. Inclusive, eu quero continuar hoje falando e ministrando sobre aquela palavra de ontem. Nós tivemos como tema da nossa mensagem ontem uma revelação de Deus que dizia o seguinte: não fomos criados para viver longe de Deus. Já chegou por aqui algumas pessoas, já está por aqui a Rosângela, pastor Gilberto, pastor Denilson, Marco Antônio, Fabiola, Andréia, Paulo César, Paulo Coutinho, melhor dizendo, e outros irmãos que já estão por aqui. Isso vai desejando aí a paz do Senhor para o teu irmão, a dona Alda Custódio. Você tem a oportunidade de interagir. Eu faço um pedido muito especial a vocês nesse momento, que abra uma sala de vídeo para que as pessoas que estão aí que fazem parte de seus amigos e fazem parte da sua comunidade, elas possam assistir essa palavra futuramente, mais um pouco à frente. E eu tenho certeza então que vai ser bênção para todas essas pessoas. Então, se for possível, você abre aí uma sala de vídeo. Já chegou por aqui também a Denise, já chegou o Guilherme, já chegou então a Glória Maria, outras pessoas, o Marco Antônio. Nosso querido Marco Antônio tem sido uma bênção na nossa vida. Ele tem sido um instrumento de Deus ali na nossa igreja nesses últimos dias. Ele assumiu ali uma condição muito bacana de estar nos ajudando ali a desempenhar. E eu louvo a Deus pela sua vida, Marco, porque, como eu disse lá, né? Se você não tivesse chegado, eu estaria fazendo, mas eu estaria sacrifício. Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a sua esposa Fabiola. Que Deus abençoe Ricardo. Eu quero aqui publicamente agradecer. Eu fiz um agradecimento domingo na reunião e eu quero agradecer novamente a todos aqui. Por quê, queridos? Porque no domingo eu fiz um agradecimento aos irmãos da ornamentação, que prepararam a igreja do Senhor, que cuidaram da igreja do Senhor, prepararam para essa Santa Ceia. Então quero agradecer a todos que estavam ali, nos ajudaram na condição de preparar a casa do Senhor para esta Santa Ceia. Bem, está preparado? Vamos à palavra de Deus. Nós falamos então no último domingo com um tema que nós não fomos criados para viver longe de Deus. Não foi a intenção de Deus
que nós viéssemos a ficar longe dele. Daí então, agora, eu quero dar uma sequência nessa mensagem e gostaria de convidar você a ir comigo no livro de Gênesis, aonde tudo começou. Essa palavra já mostra claramente lá no início, no livro de Gênesis, desde o início, que Deus não criou o homem para que ele ficasse longe do Senhor, para que ele ficasse afastado de Deus. Não foi essa a intenção de Deus quando ele criou o homem. Ele criou o homem para que o homem servisse a ele e estivesse perto dele. Agora, eu falei ontem sobre algumas coisas que nos afastam, que nos impedem de continuar andando perto de Deus e acabam então nos afastando do Senhor. Eu citei ontem algumas coisas muito impactantes, mas como esta palavra ainda continua no meu coração, eu queria então compartilhar com vocês ainda esta visão, justamente aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, porque algumas pessoas elas podem estar se afastando do plano de Deus, justamente porque elas estão dando ouvido, melhor dizendo, está dando ouvido às pessoas que não deveriam dar atenção. Por que as pessoas estão se afastando do plano de Deus? Deus abençoe nosso querido Antônio Marcos, da Igreja Nova Unção de Deus, lá em Santa Rosa, ele que está conosco nos assistindo também. Deus abençoe o senhor, pastor, rica e abundantemente em nome de Jesus. Dentro desta visão, estamos falando sobre o que, irmãos? Muitas das vezes nós estamos ficando longe, afastados da vontade de Deus, porque estamos dando ouvido àqueles ou aquelas pessoas que nós não deveríamos dar ouvido. Eu quero começar então esta mensagem falando com vocês aqui em Gênesis capítulo de número 3, no versículo de número 1, quando diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis toda a árvore do jardim? Disse a mulher: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, e nem neles tocareis, para que não morrais. Versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Olha como é interessante. Quando Deus criou o paraíso, a Bíblia diz que o Senhor colocou Adão lá. Vendo que Adão estava, ele então providenciou de criar sua auxiliadora, Eva, como a Bíblia nos fala. Desde o início, Deus nunca quis que o homem andasse afastado, sozinho, sem ninguém. Aquela mulher, ela teve a oportunidade de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. Mas ela deu ouvido a quem não deveria dar. Ela teve a oportunidade de fazer com que Deus se agradasse dela de uma maneira assim ampla e frequente. Mas ela preferiu dar ouvido a Eva. Queridos, será que nós não estamos nessa nossa caminhada dando muito ouvido a pessoas que estão nos afastando de Deus? Porque o tema da nossa mensagem é muito claro. Deus não nos criou para que ficássemos o quê? Longe dele, afastado dele. Se Eva não tivesse dado ouvido à serpente,
ela automaticamente também não teria influenciado Adão a fazer a mesma coisa. É sobre isso que eu quero compartilhar. Tem gente que tanto é influenciado como consegue influenciar outras pessoas. Essa condição de você estar dando ouvido a pessoas que estão falando e trabalhando contra a vontade de Deus na sua mente está afastando você do propósito de Deus na sua vida. Está te tirando daquilo que é o centro da vontade de Deus. Deus, ele não nos criou para que ficássemos afastados dele. Se Eva não tivesse dado ouvido à serpente, a gente não teria passado ou não estaríamos passando por tudo isso que nós estamos passando. Porque ficou claro que Adão nunca conversou com a serpente. Quem conversou com a serpente foi Eva. Ficou claro para mim e para você, nessa palavra, que a serpente não induziu Adão a comer. Porque Adão nem passava perto daquela árvore. Mas Eva passava. E porque Eva passava, o que aconteceu? Eva acabou sendo influenciada a se afastar. Veja que o versículo é claro. O versículo é muito claro, pois diz assim, olha, o versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Poxa, a serpente tinha um objetivo, afastar Eva do plano de Deus. Será que você não está entendendo que esse esfriamento, que essa tristeza, que essa depressão, que essa angústia, que esses sentimentos que você está sentindo só tem um propósito? Afastar você da presença de Deus? Tirar você do seu primeiro amor? Tirar você da sua caminhada com Deus? Levar você justamente a se afastar de Deus. Para você se afastar de Deus, deixa eu te explicar uma coisa. A primeira coisa que o maligno vai fazer no seu coração é tirar o seu primeiro amor. No nosso primeiro amor, a gente não dá ouvido para a serpente. Mas quando a gente perde o nosso primeiro amor, a gente só consegue ouvir a serpente e já não escutamos mais o que Deus fala. Em Apocalipse, capítulo de número 2, vamos lá, por favor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Uma das coisas que leva as pessoas a gostar de Deus é quando ela perdeu o primeiro amor dela. Ela perdeu o carinho, o sentimento pelaquilo que ela estava fazendo. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 4 e 5 diz assim, olha, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha o que o Senhor Deus está falando justamente na carta à igreja de Éfeso. Eu tenho visto uma coisa em vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Por que você hoje não está mais conseguindo ouvir a voz de Deus? Por que você não está conseguindo sentir a presença de Deus? Por que você vai à igreja com vontade de vir embora para casa? Por que você leva mais tempo conversando quando termina o culto do que prestando atenção quando o culto está acontecendo? Será que você não está se afastando de Deus? Será que o seu primeiro amor já não se afastou do seu coração? Versículo de número 5, ele diz assim, ó, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Ele manda você fazer o quê? Ele manda você voltar lá no início. Qual o início? Qual o início?
Lembra do título da nossa mensagem? Não fomos criados para viver longe do Senhor. Deus abençoe você, Beatriz Santos. Deus abençoe você que está ouvindo essa palavra agora, nesse momento. Que Deus possa tocar o seu coração. Será que você, hoje, só está enxergando defeito? Na igreja, no louvor, está enxergando defeito em tudo que acontece em relação à vontade de Deus. Por que você só está enxergando defeito? Porque você perdeu o primeiro amor. Quando a gente perde o primeiro amor, a gente se afasta de Deus. Nós não fomos criados para viver longe do Senhor. Nós somos criados para estar justamente no centro da vontade de Deus. Você sabe que eu quero compartilhar mais um versículo com vocês, em Provérbios 29, 18. Vamos abrir nossa Bíblia lá, Provérbios 29, 18. Algumas pessoas não têm visão, como a Eva não teve. Eu sempre oro a Deus que Deus me dê um entendimento, me dê sabedoria, mas que Deus me dê visão para enxergar, irmão. Porque tem coisas que é pura cilada do diabo. As pessoas ainda não entenderam que é uma cilada do diabo. O diabo está tentando destruir a sua vida e você acha que é normal. Você acha que é assim mesmo. Em Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 18, a Bíblia diz assim, olha, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas guardando a lei, esse é o que, pessoal? Bem-aventurado. Por que Deus está dando essa visão desta palavra para nós? Por que desde domingo, eu não sei os pastores amanhã, mas faço aqui um pedido, se for da vontade dos senhores, e de acordo com a revelação de Deus também ao coração. Mas eu acho que esse tema, a gente deveria estudar ele um pouco mais essa semana. Deus não nos fez para andarmos afastados da presença dele, longe dele. Se Eva não tivesse presente, ela não tinha se afastado de Deus. Pelo contrário, ela teria andado com Deus. Observe se você não está andando em lugares que te afasta de Deus. Irmão. Se você não anda conversando com pessoas que te afasta de Deus. Se você não perdeu o seu primeiro amor, como nós lemos lá em Apocalipse. Se você não está prestando atenção nas revelações da igreja, nas profecias. Porque o povo só se corrompe quando não tem profecia. Nossa igreja, a igreja Nova Unção de Deus, o ministério da igreja Nova Unção de Deus, em qualquer lugar do Brasil, é uma igreja de revelação, vinda da parte de Deus. Se você não está sendo hoje fortalecido, a culpa não é do seu pastor, a culpa não é da igreja, a culpa é sua. Porque você está andando afastado de Deus. Lembre-se, Deus não nos criou para que vivêssemos longe dele. Vamos falar com Deus? Vamos agradecer a Deus por essa palavra, por esse entendimento? Pai, em nome de Jesus, engrandecido seja o Senhor através do teu Filho Jesus aqui na terra. Na verdade, nós somos gratos a Ti, ó Pai,
Porque o Senhor liberou sobre a nossa vida essa bênção chamada Jesus. Junto dele, a graça de termos então uma pessoa maravilhosa dentro de nós, que é o Espírito Santo. Nesta semana, estamos falando sobre isso. O Senhor não nos criou para que viéssemos viver afastado do Senhor. Se tivesse ficado conversando com a serpente, ela não tinha se afastado da tua presença. Precisamos ver as conversas, as pessoas, os lugares, o que estamos fazendo que pode estar nos afastando daquilo que é o propósito do Senhor. Eu te louvo por cada pessoa que está me assistindo nesse momento, pelos aqueles que vão assistir depois. E eu peço ao Senhor, Deus, fale o coração desse que se afastou, desse que está desviado, ó Deus. Fale o coração dessa pessoa que nunca esteve em uma igreja, mas que agora está assistindo. Pai, nós oramos para que o Senhor direcione essa pessoa para os teus caminhos. Que o Senhor leve ela para uma das suas casas. Se o Senhor permitir desta maneira, estaremos ali, na rua Abílio José de Matos, 1700, para receber uma dessas suas ovelhas. Mas o nosso pedido neste momento é, ó Deus, ajuda essa pessoa a voltar para o Senhor, independente da igreja que ela vai congregar neste momento. Eu peço ao Senhor, traz essa palavra, leva ela aos quatro cantos desse mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você que ouviu essa mensagem. Amanhã, 8 horas da noite, teremos um pastor ministrando a palavra de Deus para você. Na quarta-feira, estaremos ministrando direto do Templo Sagrado, Rua Abílio José de Matos, 1721, bem no coração do Porto da Pedra, em São Gonçalo. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando a noite do Cristo. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, derramando uma nova unção a cada dia. Tchau, tchau, tchau.